Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema O Poder de Deus e a Nossa Fraqueza. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glórias a Deus. Estamos felizes, estamos alegres. Estamos aqui mais uma semana para louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é fiel. Ele é o Rei da glória, o Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém? Quero convidar a igreja para ficar de pé nesse momento. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais uma semana, agradecendo a Deus pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. O nosso Deus, Ele é bom o tempo todo. Muitas vezes parece que Ele está calado, parece que Ele não está nos vendo, mas Ele está observando tudo, Ele sonda os nossos corações e quando a gente menos espera, Ele dá Ele dá o escape, Ele providencia, Ele traz a solução, Ele dá o direcionamento e nós vencemos as nossas guerras mais uma vez. De glória em glória nós vamos vencendo e dando glórias ao nosso Deus, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela semana e também pedir a bênção do Senhor para mais um culto. Vamos nos humilhar perante o Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Vamos nos humilhar na presença do nosso Deus, que deixamos de lado a soberba, deixemos de lado o orgulho, a avareza, a altivez, tudo aquilo que não agrada a Deus, a gente possa deixar de lado e se prostrar, se humilhar ao nosso Deus nessa noite. Quando nos humilhamos, alcançamos dele a vitória, amém? A sua misericórdia e a sua graça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível, que maravilha, Pai, que bom estar na tua presença, que maravilha, Pai, ter esse livre acesso para entrar na tua presença, aquele que é poderoso, aquele que é soberano, aquele que é criador dos céus e da terra, aquele que nos fez como barro, aleluia, do pó da terra e soprou em nossas narinas o teu Santo Espírito, o fôlego de vida. E nós estamos aqui, Pai, tão pequenos, mas temos esse livre acesso
para falar contigo. Muito obrigado, Senhor. Não somos dignos, mas o Senhor nos deu essa graça. E eu quero neste momento, Pai, te agradecer por essa semana, mais uma semana que nós vencemos na tua presença, debaixo da tua graça, da tua bênção. Quero te pedir perdão também, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Tenha misericórdia de nós, somos errantes, somos difíceis, Pai. Aquilo que nós queremos fazer, não fazemos. E aquilo que não queremos, isso nós fazemos. Então tenha misericórdia de nós, nos abençoa, Senhor, dá-nos um culto abençoado. Receba, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor que vai ser ministrado ao teu coração nessa noite. Receba, meu Deus. O nosso prazer é te louvar, o nosso prazer é te adorar. Por isso receba, Pai. Receba o louvor daqueles que estão em casa nos ouvindo agora pela rádio, por aqueles que estão nos ouvindo agora pelo YouTube, Pai. Receba o louvor desse servo fiel, desse adorador que adora, aleluia, não só dentro de quatro paredes, mas adora na rua, em casa, no trabalho, dentro do carro, no avião, aonde ele estiver. Ele é um verdadeiro adorador. Receba, meu Deus, porque é tudo teu. Receba adorações, aleluia, em palavras, em testemunho, em glória a Deus e aleluia. Receba, Pai, adoração em forma de oferta, em forma de dízimo, em forma de canções. Receba toda a espécie de louvor que vamos dar a Ti. Queremos louvar a Ti, Pai, com o nosso melhor, com tudo que temos, com o nosso corpo, com palmas e danças, com os nossos pés, com as nossas mãos, com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso coração. Por isso te pedimos, Pai, receba, ouça, receba, Pai, os louvores que vamos entoar a Ti, e que do alto trono o Senhor possa receber toda adoração, todo carinho, todo louvor que vamos ministrar ao Teu coração nessa noite. Que o Senhor possa curar, libertar. O Senhor tem toda a liberdade para operar sinais, maravilhas, prodígios, Pai. Cura, liberta nesta noite. Visita agora os nossos lares, Pai. Visita agora os lares dos Teus filhos. Aleluia. Repreendendo o mal, repreendendo a contenda, repreendendo a bebedice, os vícios, a pornografia, a imoralidade, a mentira, a soberba. Vai, Pai, repreendendo agora, que caia por terra todos aqueles que se levantam contra os filhos de Deus, e que os Teus filhos sejam vitoriosos e possam cantar o hino da vitória, e que possamos vencer todas as perseguições em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer o nosso momento de louvor. Aleluia. Quero que você que está em casa agora, ouvindo, aleluia, participando pela rádio, não deixe que as notificações do seu smartphone venham te distrair. Esse momento é o momento de você, aleluia, é um momento precioso de você honrar a Deus sem deixar que ninguém venha atrapalhar esse momento tão precioso de louvar e de honrar o nosso Deus. Amém? Então, se possível, vire a tela do seu celular para baixo e vamos adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, louvado seja Deus. Vamos declarar o nome de Jesus nessa noite. Vamos declarar que o nome dele é poderoso, que o nome dele é cura. Aleluias. O nome dele tem todo o poder. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Aleluias. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Sim, meu Deus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Vamos declarar que o seu nome é cura. Teu nome é cura, É poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias.
dissipa as trevas. Dissipa as trevas, venceria. Oh, aleluia! Jesus, Quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. ansiedade e medo, saio agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias. Cadeias, dissipa as trevas, venceria. Declare mais uma vez: teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, venceria. Sim, meu Deus. declare Pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a tua luz. Sobre sua família clama o santo nome Jesus. Declare pelas ruas, em casa, onde você estiver, o nome de o Jesus. nome de Jesus. Sobre a escuridão, Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clama o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, venceria. Agora no nome de Jesus. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, venceria. Aleluia. Jesus, quero Declarar teu nome. Sim, Senhor, sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saiam agora. Clamo Jesus, Clama este nome. Clame esse nome nome poderoso, nome poderoso, nome sobre todo nome, não existe o nome de Jesus. Por isso nós levantamos o nome de Jesus. declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clama o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clama o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer
a sua luz sobre sua família. Clamo o santo nome Sim, meu Deus. E as palmas engrandecem o nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Vamos continuar adorando. Ele é o nosso Pai, está aqui nessa noite. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de toda adoração. Cante. Deus o Pai, te exalto, acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo. Tu és o Cordeiro, que foi morto, como sacrifício, para salvar o mundo, servo sofredor, pedra angular, Cristo Redentor veio me salvar. Sol da justiça, príncipe da paz, lutas minhas, guerras veio me salvar. Vamos declarar: não há outro, como é o nome dele? Jesus, não há outro como Jesus, não há outro como Jesus, não há outro como. Adore esse nome. Ele é poderoso, soberano sobre a terra. Deus o Pai te exaltou acima de tudo, acima de todos. Tu és o Cordeiro, que foi morto, como sacrifício, para salvar o mundo, servo sofredor, pedra angular, Cristo Redentor veio me salvar. Sol da justiça, príncipe da paz, lutas minhas, guerras veio me salvar. Não há outro como Jesus, não há outro como Jesus, não há outro como Jesus, não há outro como. Aleluia! Sim, meu Deus, não há outro como tu. Declare mais uma vez: não há outro. Não há outro como tu. Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Todo poder foi dado nos céus e na terra. Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Não há outro.
E as palmas exaltam o nome do Senhor. Glórias a Deus, amém? Vamos estar nesse momento ainda adorando o nome do Senhor Jesus, agora com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, que diz assim: Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois aonde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Amém? Glórias a Deus. Ainda de pé, eu vou ser breve aqui. Eu quero estar trazendo discernimento dessa palavra. Muitas pessoas não entendem, né, o discernimento dessa palavra. Há pessoas que querem muito investir em coisas terrenas, em terras, né, uma conta gorda no banco, em bens materiais, casas, fazendas, carros. Mas quando se trata do reino de Deus, as pessoas tem dificuldade. As pessoas inventam desculpa, acha que está dando dinheiro para pastor, acha isso, acha aquilo, acha que Deus não precisa de dinheiro. E de fato, Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus é feita com dinheiro. A obra de Deus precisa, para ser levado o evangelho mais longe, para cuidar de pessoas, para abrir igrejas. Quantas pessoas estão nos ouvindo agora, né, no mundo inteiro? No mundo inteiro pessoas estão nos ouvindo, né? E nós não temos uma igreja física para eles estarem lá, orando, né? Cultuando a Deus junto conosco, né? Então nós precisamos fazer a igreja do Senhor expandir. Hoje tem muitas igrejas aí que estão pregando um evangelho falso, um evangelho de fachada, uma ladainha. São verdadeiros coaches, né? Estão trazendo aulas de coaches dentro da igreja, no lugar do culto. A aula de coach tem o lugar certo, né, de fazer, mas estão transformando os cultos em aula de coach, né, onde eles querem preparar pessoas para ficar rica, né? É aí onde entra a palavra de pessoas que querem muito enriquecimento na terra, porém não ajuntam a riqueza, a verdadeira riqueza que nós devemos buscar, são as riquezas celestiais, amém? Das coisas que vêm do céu, nos encher da presença de Deus, nos encher da sabedoria do alto. Querem muito a sabedoria terrena, né? Aquela sabedoria que o coach ele vai dar aquela estratégia e você fica, né? Você vira um expert para você poder ter sucesso na vida, prosperar, mas na verdade tudo aquilo que é pregado ali não acontece com todo mundo, porque tudo isso vai de um propósito. Se o propósito de Deus na sua vida é para fazer aquilo ali, aí você vai estudar debaixo de um direcionamento. Deus dá o direcionamento, você vai lá, paga lá um curso lá para o coach lá e tal, e você vai prosperar. Mas se o direcionamento de Deus não for isso para a pessoa vai lá só gastar dinheiro e comprar curso, né? Quando deveria estar investindo no reino de Deus, investindo no evangelismo, investindo, patrocinando a obra de Deus, mas preferem investir nas coisas desse mundo. Então, isso é um pecado, né? E a palavra diz aqui no versículo 21, né? Pois aonde estiver as suas riquezas, aí estará o teu coração. Aonde está a sua riqueza? Qual é a sua riqueza hoje? É a sua vida em Deus? É o investimento no seu tempo com Deus, na sua vida com Deus? Ou é a sua vida, a sua carreira de trabalho, a sua vida financeira, a sua vida social? Aonde está a sua riqueza hoje? Se a sua riqueza for nas coisas que são de Deus, você verdadeiramente é uma pessoa rica. Você verdadeiramente está juntando não uma conta bancária terrena, mas está juntando um tesouro no céu, amém? Então, você que pegou essa palavra e percebe que quando você investe no reino de Deus, você está investindo na coisa certa,
e que há uma necessidade de que a obra de Deus cresça, de que a obra de Deus, né, seja mantida, a obra de Deus sem despesa de internet. Ainda não temos despesa de um templo físico, né, para a igreja, mas nós pretendemos alugar um ponto para que haja mais pessoas, para que a irmã Neide possa trazer umas 10, 20 pessoas, né, irmã Neide? E possamos aí congregar, né, com mais pessoas. Esse é o desejo do nosso coração e nós precisamos da ajuda de vocês, amém? Então você que pegou essa palavra, já está disponível aí na sua tela o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí esse código QR Code, você já vai estar sendo direcionado via Pix para você estar contribuindo com esta obra. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, você vai na descrição desse vídeo, lá na descrição tem os dados bancários. Se você está nos ouvindo agora em tempo real pelo aplicativo da Rádio Chegou a Minha Vez, ou ouvindo a Rádio Chegou a Minha Vez pelo portal Radiosnet, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você já vai ter o acesso ao WhatsApp da igreja, e na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você estar contribuindo. Se você está nos ouvindo pelo site da igreja, lá no site tem um menu, você vai clicar no menu, vai aparecer igreja, você clica na igreja, clicando na igreja, você já vai ver a opção dízimos e oferta, e ali deixa Deus usar você, deixa Deus abrir o seu coração, né, para estar contribuindo com essa obra em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com os nossos irmãos em Cristo, a dupla Eliel e Elisama. Enquanto isso, adoramos ao Senhor também com os nossos dízimos e oferta, amém? Glórias a Deus. Oh, louvado seja Deus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Se você tem um problema, chame por Ele. Ele vai te socorrer. Se as lutas te cercarão, tentando te ofuscar, e agora tudo ficou mais difícil, sei que não é fácil não passar pelo deserto, mas se Deus te prometeu, já deu tudo certo. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele é onipresente, Ele está aqui, está em todo lugar. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele não chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele é onipresente, Ele está aqui, está em todo lugar. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele não chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele. Oh, glória a Deus. Ele não chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele. Ele é eterno. Aleluia, Ele não tem pressa. Ele não chega adiantado e nem muito menos atrasa. Aleluia. Saibas que o deserto vem, que é pra poder te ensinar, e Deus jamais vai te provar além das forças. Ele sabe os teus limites, Jesus, e até onde te provar. Continua na presença, que Jesus vai te dar vitória. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele é onipresente, Ele está aqui, está em todo lugar. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele não chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele é onipresente, Ele está aqui, está em todo lugar. Chame por Ele, levante as mãos
atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele. Ele não chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele. Ele não chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele. Glórias a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, aleluias, por mais uma bênção na presença de Deus, pela fidelidade do nosso Pai Celestial. Deixa eu ver esse volume aqui, ver também está certinho. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela fidelidade do Senhor para conosco. O Senhor tem sido fiel com o teu povo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai, pela fidelidade dos teus filhos que têm dizimado nesse ministério, têm sido fiel. Aleluia, tem honrado ao Senhor, Pai, como o Senhor merece, Pai. Muito obrigado pelas ofertas, por tudo que por todos aqueles, Pai, que têm plantado a boa semente neste ministério. E eu tenho certeza, Pai, que essa terra é boa e todos que têm plantado nessa terra têm tido, aleluia, resultados, têm colhido frutos. E aqueles que ainda não colheram, irão colher para a glória do teu santo nome. Eu creio que dará testemunho da tua bênção, da tua bondade, da tua fidelidade. A tua palavra é poderosa, a tua palavra é fiel e não volta atrás. Trata-se de princípios e não de uma obrigação, mas de um princípio que é poderoso e salva e prospera a nossa vida. Muito obrigado, Pai. Continua prosperando cada dizimista, cada ofertante, cada fiel. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E que este ministério, a Igreja Nova Aliança com Cristo, venha continuar crescendo, Pai. E que essa igreja continue sendo uma extensão do braço do Senhor na terra para socorrer muitas vidas. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Quero nesse momento estar apresentando aqui a nossa visitante, né? A nossa irmã que está nos visitando. Como a irmã se chama? Rafaela. Nossa irmã Rafaela está nos visitando. Já é cristã? Já é cristã também, amém? Então como é que nós vamos receber a nossa irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida da nossa irmã Rafaela. Seja bem-vinda sempre, viu, querida? Você é muito bem-vinda mesmo. Estamos muito alegres, muito felizes pela sua visita, viu? Espero que goste e continue com a gente. Glórias a Deus. Então vamos estar nesse momento já orando para estar trazendo a palavra de Deus, amém? Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso. Pai, estamos aqui neste momento, Pai, com o nosso coração grato, cheio de amor, aleluia, por tudo que nós já fizemos aqui, Pai. Já cantamos louvores a Ti, já dizimamos, já ofertamos, e nós queremos ainda, Pai, receber o alimento que nós precisamos, Pai. Nós estamos buscando nos fortalecer com alimento físico, com exercícios, mas o alimento essencial, Pai, para a nossa alma, só Tu tens, Pai. Só Tu tens esse alimento nutriente para fortalecer a nossa alma, o nosso espírito. E nós sabemos que é através da Tua palavra que nós nos alimentamos, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, toma a minha vida nesta hora, Pai, e abençoa para que eu possa ser usado com grande poder e grande glória nesta noite para estar trazendo a Tua mensagem, Pai. Eu me esvazio de mim, de todo o meu intelecto, para que o Senhor possa me encher do Teu Santo Espírito. Eu desapareço para que o Senhor apareça. Eu diminuo, meu Deus, para que o Senhor cresça e faça coisas extraordinárias nessa noite. Prepara os nossos ouvidos para receber a Tua palavra, é que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, graças a Deus, amém. Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Deixa eu tomar um pouco de água aqui.
Pastora, depois você enche para mim, por favor. Glórias a Deus. Como já foi dito, o tema de hoje é o poder de Deus e a nossa fraqueza. O que é que tem, né? Qual o sentido que tem do poder de Deus e a fraqueza? Qual o sentido desse tema, né? A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas qual o conceito dessa fraqueza? Que tipo de fraqueza é essa que quando estamos fracos ou reconhecemos que estamos fracos, aí o poder de Deus é como se fosse um quebra-cabeça, ele se encaixa na fraqueza, é como macho e fêmea se encaixa, né? E aí agora o poder de Deus começa a agir de forma notável, extraordinária na nossa vida. Que tipo de fraqueza é essa? Alguém sabe? Nós vamos aprender nessa noite. Porque existe a fraqueza do acomodismo, de estar acomodado e não buscar o fortalecimento em Deus. E existe a fraqueza que é o reconhecimento de que somos dependentes de Deus, de que não temos capacidade e condição de viver afastados de Deus. Então, quando nós reconhecemos isso, aí agora é onde entra a fraqueza que, é válida. Quando você diminui, né? Por exemplo, vou dar exemplo dessa oração que eu orei aqui, que os irmãos já conhecem e sabem que a minha oração, pelo menos para a palavra, ela é sempre dentro desse contexto, onde eu me diminuo para que o Senhor cresça, onde desapareço para que o Senhor cresça, né? Onde eu me esvazio para que o Senhor me encha, e é sempre assim, igreja. Deus nunca vai estar, Deus nunca vai agir ou estar na vida de uma pessoa que se acha à altura de Deus, que se acha igual a Deus, né? E por incrível que pareça, tem pessoas que se acham igual a Deus, autossuficiente. Eu não preciso de Deus, tudo que eu tenho foi através dos meus esforços, eu trabalhei muito, eu estudei muito, né? E eles acham que tudo que eles têm são méritos. Essa pessoa aí, ela não é uma pessoa que Deus olhe e vê como uma pessoa fraca, a ponto de que do poder dele, onde Deus achar espaço para que o poder dele age na vida dessas pessoas, né? Não é um coração propício, favorável para o poder de Deus agir. A palavra de Deus diz que Deus, ele veio para os fracos, para os pobres e humildes de coração. Não é o pobre de dinheiro não, porque tem pobre que tem mais orgulho e avareza no coração do que muita gente rico. Tem muita gente rica que tem um coração maravilhoso, mas tem pobre que é terrível, coração soberbo, orgulhoso. Ele sofre para não pedir ajuda a ninguém. Um coração desse não é um coração pobre, é um coração rico de si mesmo, cheio de si mesmo. Um coração desse não tem espaço para Deus operar, muito menos habitar. É sobre essa fraqueza que nós vamos falar hoje, amém? Vamos abrir aqui o nosso primeiro banner. Vamos ler a nossa introdução, que diz assim: quando recebemos o Espírito Santo de Deus, até o homem mais fraco e medroso se torna corajoso. Quando digo fraco, falo de pessoas que erraram, vacilaram na fé, mas tinham um profundo relacionamento com Deus, a ponto de suas falhas serem uma oportunidade de poderosa intervenção do Senhor em suas vidas. Então esse negócio da pessoa se fazer de coitado e não buscar a Deus e achar que ele, né, que ele é fraco, que ele é um pobre coitado, que ele é um miserável e que Deus precisa agir na vida dele, né? E aí ele se preocupa mais em se vitimizar do que em buscar a Deus, do que em reconhecer que se ele não buscar Deus ele não vai vencer.
fica difícil para Deus operar. Deus nunca se agradou do vitimismo. Deus nunca se agradou do vitimismo, da murmuração, da ingratidão. Deus nunca se agradou disso. E tem muitas pessoas, inclusive cristãs, que estão fazendo isso. Procurando se esconder, se vitimizar, se fazer de coitado, para ver se alguém tem pena dela e cuida dela. E para ver se Deus também tem pena e age na vida dessas pessoas. Deus não age em pessoas que se fazem de coitadinhas. Deus age naqueles que têm o coração humilde. Então, o sentido dessa fraqueza, onde o poder de Deus age extraordinariamente, se trata mais da dependência de Deus, da humildade e dependência de Deus, a consciência de dependência de que é dependente de Deus, do que qualquer outra coisa. Não é sobre se vitimizar, se fazer de coitado, ou, se achar um pobre coitado. Nós temos que reconhecer nossas fraquezas, limitações, mas nós não podemos deixar de buscar, o fortalecimento em Deus. O apóstolo Paulo, ele sempre foi muito autossuficiente, Ele era um estudioso da palavra, das leis judaicas, das leis de Moisés, e ele era cheio de si mesmo, ele era tão confiante, cheio de si mesmo, que ele perseguia o povo de Deus. E quando ele conheceu a Cristo, Jesus apareceu na frente dele, como uma luz muito forte, ele caiu, se prostrou no chão e ficou cego. E agora, ele foi curado, porque o profeta foi e mandou que orasse por ele, ele voltou a sua visão de volta, e agora ele passou a servir ao Senhor. Mas existia aquele velho homem, que era doutor na palavra, doutor da lei, que ele queria se destacar, queria mostrar muito sábio, mas ele preferia se fazer de fraco, se fazer de alguém que ainda precisava do Senhor, da sabedoria do Senhor, para ele poder ensinar aquele povo, para ele poder instruir aquele povo, Então ele precisou mudar todo o seu conceito, aquele conceito de que eu sou o conhecedor, esse povo são uns hereges que estão crendo em um cara que apareceu aí dizendo que é filho de Deus. Eles estão tudo errado, eles estão dando a glória que devia dar ao Jeová Jireh, eles estão dando para esse homem que apareceu, esse Cristo, dizendo que é o filho de Deus. Então ele perseguia os crentes, porque ele se achava dono da verdade. Mas foi preciso Deus cegar ele, derrubar ele. Ele falou: eu vou derrubar ele desse orgulho dele, eu vou derrubar desse eu dele, eu vou derrubar ele do eu dele. E Deus derrubou, E escolheu ele por causa do coração. Ele se prostrou, ele falou: Deus, eu me rendo ao Senhor. Me perdoe, eu te persegui porque eu não sabia, eu não te conhecia. Mas agora eu vejo, agora eu te conheço. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E a partir dali agora, ele deixou toda aquela liturgia, aqueles rituais, que era tudo debaixo da lei. Era olho por olho, dente por dente. A mulher que era pega em adultério tinha que ser apedrejada até a morte. Era tudo assim. E agora a graça chegou e ele não queria aceitar a graça. Não queria aceitar a graça, queria que o povo se submetesse ali às leis de Moisés. Mas a graça chegou. Quando a graça chegou, e a mulher lá adúltera, que foi apanhada em adultério, Jesus começou a escrever no chão e falou assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Cadê os teus acusadores, mulheres? Foram saindo um por um, a partir dos mais velhos ali ficou um por um. Só sobrou quem? Só sobrou o mestre que estava ali escrevendo no chão. Ele era o único que podia apedrejar. Mas aí, como ele era a própria graça, ele falou: eles não te condenaram?
pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. É sobre isso, igreja. É sobre isso. É sobre a gente reconhecer quem nós somos, né? E reconhecer que somos eternos dependentes de Cristo. Na presença de Deus não tem o doutor fulano, o advogado Beltrano Cicrano, o governador, o presidente. Na presença de Deus não existe isso. Na presença de Deus, o presidente, ele vai ser tratado, ele vai ter que se humilhar para o Senhor, da mesma forma que aquele cara que limpa a chão, do cara lá da portaria, do cara mais humilde que seja, daquele cara que chega na cadeira de roda, né, o paraplégico, tetraplégico, ele vai, na presença de Deus, ele tem que se curvar da mesma forma, né? É sobre essa fraqueza que o Senhor está falando. É sobre você reverenciar ao Senhor da maneira que Ele merece ser reverenciado. É você se submeter ao Senhor, ao que a palavra de Deus pede. Tem muitas pessoas desprezando a Deus porque está se confiando em si mesmo, né? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa introdução. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 a 10, que diz assim: mas ele me respondeu. O contexto dessa palavra aqui, pessoal, né, eu poderia colocar antes do versículo 9, né, para vocês entenderem melhor, mas ficaria muito longo, então eu coloquei aqui a partir do versículo 9. Antes do versículo 9, ele ora pedindo a Deus, né, para que tirasse esse espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne, né, que por causa desse espinho ele não como é que diz? Ele não se exaltava, né? Ele não podia se exaltar, porque ele tinha esse espinho na carne que muita gente, muitas vezes, ele fala, né, que um espírito imundo, né, era usado para esbofetear ele, né? Por causa desse espinho na carne, que a Bíblia não diz o que era esse espinho, se era uma doença, se era uma opressão espiritual, ou se era ou essa questão dele não poder casar, né? E tinha pessoas que acompanhavam ele ali, mulheres e tudo, e as pessoas apontavam ele, né? Sabe lá o que falava, né? Que ele se deitava com essas mulheres e tal, né? E vinha para esbofetear, no sentido assim de, né? De difamar, de acusar. Ninguém sabe o que era esse espinho na carne. E ele pediu a Deus que tirasse. Falou: poxa, Deus, tira isso. Eu sou obrigado mesmo a passar por isso, sofrer isso. E ele orou 3 vezes pedindo a Deus para tirar. Aí no versículo 9 ele diz assim: mas ele me disse, ele quem? O Senhor me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder é mais forte quando você está fraco. Então, quando você se sente impotente em algo e você reconhece que você precisa de Deus e que você só pode ir até aqui, a partir daqui agora é só o Senhor, né? Aí agora Deus fala: agora eu vou agir, porque você reconheceu que isso agora é o meu papel, isso pertence a mim fazer, e que você é fraco, que você, né, não é autossuficiente, que você não é soberano, eu sou o único soberano. Aí agora o poder de Deus, né? Quando Davi foi contra o Golias, o que é que ele falou? Eu vou contra ti em nome do Senhor. Ele não falou: eu vou contra ti com a minha estratégia, né, de estilingue, eu vou acertar pedra na tua cabeça e eu vou te destruir. Ele em nenhum momento ele falou isso. Ele falou: eu vou contra ti em nome do Senhor. Então ele foi no nome do Senhor. Isso faz toda a diferença, igreja. Isso faz toda a diferença do que você ir lá, né, para fazer, como é que diz? Levar um currículo lá ou participar de um processo seletivo e você ir cheio de si mesmo. Às vezes você até conhece pessoas que estão ali participando também. Você fala assim: não, mas aquelas pessoas que estão participando ali tem nem chance, porque o tanto que eu tenho de formação, de experiência, blá blá blá, né? Eu sou o único favorável para vencer, né?
para ser escolhido nesse processo seletivo. Essas pessoas que mais vão cheias de si mesmo, elas, na maioria das vezes, elas são surpreendidas com a escolha daquele mais improvável. Porque o improvável fala assim: olha, eu não sei, mas eu prometo que eu vou aprender. Eu tenho vontade de aprender. Eu gosto de fazer isso aí. E a pessoa vê a determinação, vê a humildade da pessoa, fala: cara, que humildade, que simplicidade. Eu vou ajudar. Então você percebe que até na terra existe isso. A pessoa que chega com educação nos lugares, fala: poxa, você poderia me dar uma licencinha? Eu queria só pedir uma informação, eu queria só pedir informação ali no balcão. Você chega numa fila, né, do banco, seja lá do que for, aí a pessoa chega toda humilde, pede licença, fala: poderia só pedir uma informação? Opa, aí você, na hora você deixa. Aí chega o cara lá, passa na frente de todo mundo, né? Aí daqui a pouco tá levando carão no meio do povo, porque não teve a humildade de ter a educação, né, e se humilhar e pedir licença. Então, do mesmo jeito que acontece na terra, no mundo espiritual é a mesma coisa, igreja. Não adianta bancar o soberbo, o sabidão, o autossuficiente com Deus. Não adianta, essas coisas não adianta. Vale muito mais você se humilhar, ainda que você saiba mais do que os outros. Dá uma de quem você não sabe de nada. Ouve mais para aprender. Se você já sabe muito, se você já sabe mais do que os outros, você tenta falar menos e ouvir mais, que aí você vai aprender mais do que os outros. Onde você poderia pagar o mico, você fala: por eu não falar muito e ouvir mais, eu já peguei algo aqui que eu poderia pagar o mico lá na frente, eu já não vou pagar porque eu ouvi. Mas muitas vezes a gente chega no lugar, a gente quer falar para mostrar que sabe, para mostrar que é melhor, para mostrar que é o bambambam, né? E aí você está deixando de aprender. Aí daqui a pouco você tropeça na palavra, aí está sendo envergonhado. Aí você vai lá falar de alguém, né? Porque eu não sei o quê. Aí vai falar mal de mineiro, né? Tem gente que é cheio de falar mal de mineiro, fala mal de pernambucano, de sergipano. Aí daqui a pouco o cara se empolgou lá de tanto falar demais, vai falar mal do nordestino. Aí daqui a pouco tem um nordestino lá, aí leva um carão, fala assim: por que você está falando mal do nordestino? O que é que você tem contra o nordestino? Aí o cara: desculpa aí, cara, não sabia que tinha nordestino aqui não. Eu falei: você fala demais. Se é num lugar que tem um cara que está bebendo, que está rolando bebida, aí já rola tiro, faca, já rola agressão, né? Então, vale muito mais você ficar na humildade do que você bancar o sabidão, bancar o espertão, bancar o autossuficiente, né? É sobre essa fraqueza que o Senhor está falando para nós nessa noite, amém? Vamos aqui no nosso segundo banner. Deixa eu tomar mais um pouco de água aqui. Vamos entender essa fraqueza, né? Muitas vezes, igreja, nós queremos buscar algo de Deus e a gente acha que a gente vai muito receber, né? Tem gente que não, mas eu tenho fé, eu tenho muita fé que eu vou conseguir tal coisa e tal. Mas aquela fé, muitas vezes, ele está mais confiante na autossuficiência dele, né? Do que no próprio Deus. E aí é onde a pessoa, ela é surpreendida com o silêncio de Deus, com o não de Deus. Porque aí Deus olha do lado de cima, Deus vê o coração e fala assim: ele tá com essa confiança toda, é porque ele tá cheio de si mesmo. Ele acha que é o queridinho do Senhor. Tem pessoas que é desse jeito. Ele acha que vai receber porque ele acha: eu sou um queridinho de Deus. Deus nunca me negou nada. Eu sou melhor do que os outros, eu oro mais. Eu mais isso, eu mais aquilo, eu sou o queridinho do meu Pai. Deus pesa a mão em todo mundo. Deus diz não para todo mundo, mas Deus nunca disse não para mim. E aí o cara, ele vai nessa vibe de que ele é o queridinho do Senhor. Aí Deus fala: você se acha melhor do que os outros, né? Você está precisando de ser provado. Aí Deus vai tirar o emprego. Aí Deus vai toca na saúde. Aí Deus vai. E quando é aquilo que Deus toca, igreja, não adianta. Quando é algo que o diabo tocou na pessoa, né? Aí Deus vai lá e expulsa o mal e você, né, é vitorioso. Mas quando é algo que Deus mesmo colocou, igreja, quando o espírito imundo da parte de Deus, quando a Bíblia fala que o espírito imundo da parte de Deus
atormentou Saul, perturbou Saul, foi porque Deus mandou que o inimigo fosse fazer isso, que o espírito mal atormentasse Saul. Quando Deus entrega alguém na mão do inimigo, o inimigo não pode tocar em ninguém sem Deus permitir, sem Deus mandar, certo? Então quando Deus permite, o diabo fica assim há todo tempo, deixa eu tocar nele, deixa eu envergonhar ele. O Senhor fala, não, deixa meu servo aí. Na carne dele, na saúde dele você não vai tocar. Pode tocar no financeiro dele, mas na saúde dele não. E Deus fica ali controlando. Mas chega o ponto de a pessoa tá brincando com Deus, aí chega agora a hora que Deus permite. Menino, quando Deus permite, acho que o capeta vai tudo alegre para cima da pessoa. E eu vejo aquele espírito mal ali, todo alegre na hora que Deus entregou Saul na mão do espírito imundo. Então aquele espírito imundo, Davi vinha, louvava com a harpa, o espírito imundo ia embora, mas depois o que acontecia? O espírito voltava. Quando é da parte do mal, né? Quando não foi Deus que mandou, a pessoa se afastou da presença de Deus, a pessoa está desprotegida e agora o diabo vem atormentar porque a pessoa está sem Deus. No momento que você clamar ao Senhor e Deus expulsar, ele não volta mais. Uma ordem do Senhor não volta, de Deus mandar sair, não volta mais. Mas se foi mandado por Deus, a aprovação veio da parte de Deus, foi a própria mão de Deus pesando, meu amigo, agora só depende de Deus. Que Deus tenha misericórdia, clame pela misericórdia, se arrependa, se o caso for pecado, se arrependa, se estiver afastado de Deus, se aproxime de Deus, porque agora ninguém pode fazer nada. Nem terreiro de macumba, nem macumbeiro, nem feiticeiro, ninguém pode fazer nada quando é a mão do próprio Deus pesando, não é? Quando a enfermidade veio da parte do próprio Deus, não adianta ninguém fazer nada. Vai chegar lá alguém lá, vai orar e tudo, vai até aliviar a dor e tudo, mas não vai sair, o mal ainda não vai sair, porque foi o próprio Deus que tocou. Foi o próprio Deus que tocou, né? Então vamos entender as fraquezas, né? Hoje não é diferente. Deus ainda chama homens e mulheres cheios de falhas, mas com um coração pronto a se arrepender. Deus não exige de nós a perfeição. Ele sabe que a gente nunca vai ser perfeito. Mas tudo que Ele quer é um coração que reconhece. Eu já fui repreendido ou questionado por eu orar, fazer esta oração aqui do começo do culto, pedindo perdão pelos nossos pecados. Fala, mas poxa, mas você é um pastor, o pessoal vai achar que você está em pecado o tempo todo. Você é um pastor. Eu falei, pastor é santo? E pastor é melhor do que os outros? O pastor está lutando igual os outros ali, ó, para se santificar. Então agora eu vou deixar de fazer uma oração me humilhando perante o Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por causa do meu orgulho, por achar que eu sou melhor de ninguém. Ai de mim, igreja, ai de mim, se achar que sou melhor do que vocês. Ai de mim, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho os meus limites, eu tenho as minhas fraquezas que eu luto com elas. O velho Evanildo, se eu não vigiar, ele vem igual um leão, ele vem pior do que antes. Eu já vi casos de pessoas que eram orgulhoso, soberbo, terrível, e veio para a presença de Deus e depois o velho homem ressuscitou de novo e ressuscita muito pior, porque ele junta o velho homem com a religiosidade, ele agora fica muito pior. Ele fica muito pior, ele bota a Bíblia debaixo do sovaco, ele pisa em todo mundo, ele se torna pior, o orgulho dele vem muito pior, a soberba vem muito pior, porque ele se apega à religiosidade, e aí ele não tem transformação nenhuma, e ele está escondido atrás da Bíblia, ele é um religioso, ele participa de culto, e ele agora inflama, ele se inflama de si mesmo, né? Então ele se torna muito pior. Então todos nós somos falhos, e podemos enumerar listas de fraqueza. Todos nós temos fraquezas físicas, emocionais e até de caráter. O importante
é saber o que fazer com cada fraqueza. Se usar para o mal ou levá-las perante, né? Perante aquele que pode perdoar pecados, Jesus Cristo. Então, o pior pecador não é aquele que peca mais. O pior pecador é aquele que peca e não confessa. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, se eu sou uma pessoa que eu estou sempre pecando, às vezes peco na mente, às vezes faço julgamentos que não deveria fazer, né? Porque tem gente que acha que pecar é só se prostituir, roubar, matar. Mas não é só isso. Pecar não é só isso, né? Você está sempre pecando, mas você está sempre, oh Deus, tenha misericórdia de mim, meu Deus, né? O que eu quero fazer, que é fechar minha boca, eu não fecho. O que eu quero fazer, me santificar, eu não me santifico. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Eu estou sempre errando, meu Deus. E você brigando ali, igual o Jacó, brigando com Deus ali, ó, né? Você Perdi a linha de raciocínio que eu estava falando. Deixa eu voltar aqui. Então todos nós, todos nós temos pecados, mas o pior pecador é aquele, não é o que peca mais, é aquele que peca e não confessa. Ele coloca o pecadinho dele lá embaixo do tapetinho. Ele esconde aqui embaixo, fala, ninguém está vendo. Aí ele vai para a igreja, ele deixa o pecado em casa, ou na porta da igreja. Aí terminou o culto, ele vai lá, abraça o pecado de novo. O pecadinho de estimação. Esse é o pior pecador, igreja. Não é o que peca mais, é o que não confessa. Às vezes você não peca muito, você tem apenas um pecado. Mas você blinda ele, você protege. Você não quer que ninguém toque, ninguém pode falar nada. Esse é o pior pecador, né? Então todos nós somos falhos, podemos, né? Já li isso aqui. O importante é saber o que fazer com cada fraqueza, né? Se as usa para o mal ou levá-las perante aquele que pode perdoar pecados, Jesus Cristo. Isaías 54, versículo 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, nós estamos numa dimensão e Deus está em outra dimensão. Não tem como nós sermos iguais a Deus. Não tem como a gente achar que Deus pensa igual a nós. Às vezes a gente pensa, na nossa mente a gente tem um conceito de juízo totalmente diferente do de Deus. Às vezes a gente acha que está sendo injustiçado, mas no conceito de Deus estamos injustiçando pessoas. Por quê? Porque os nossos pensamentos, o Senhor diz que os meus pensamentos não são os teus pensamentos, né? Então nós temos que estar alinhado com os pensamentos de Deus. Não podemos nos apegar só no nosso conceito de seres humanos, de pessoas terrenas. Nós temos que pensar como Deus, né? E agir como Ele agiria em qualquer situação. Vamos aqui para o terceiro banner. Então você não tem fraquezas por acaso. Quando as reconhecemos, elas são a fonte de manifestação do poder de Deus sobre nossas vidas. É o meio que Ele pode te usar e você não se engrandecer, né?
Deus não fica impressionado com as nossas forças e nem com a nossa capacidade de vencer o possível, mas fica encantado quando damos conta de vencer a barreira que nos é posta e seguimos em vitória nele. Ninguém nesse mundo é absolutamente brilhante. Quem convive com você sabe disso. Mostramos muitas vezes sermos perfeitos em público, mas o nosso particular Deus conhece. Então eu não posso apontar você e falar que eu sou perfeito. Ah, porque eu não faço isso. Ah, porque eu não faço aquilo. Muitas vezes eu não faço o que você faz. Mas você faz coisa que eu não faço. Então eu não posso julgar você imperfeita e julgar-me perfeito, sendo que Deus me sonda e fala: você é cheio de defeito, rapaz. Você não tem defeito, aparentemente você não tem defeito, mas eu que sou Deus e te sondo, eu sei que no seu coração você é mau. No seu coração você faz juízo das pessoas. Você julga mal as pessoas, né? Então não adianta, porque é Deus que nos sonda. É Deus que nos sonda. Eu não posso, a partir do momento que eu começo a julgar demais e não olhar para mim, cadê a fraqueza? Cadê a minha fraqueza para Deus agir? Mas quando nós olhamos para o nosso irmão, nós sentimos misericórdia e falamos: oh, Deus, tenha misericórdia de mim, para que eu não caia também. Tenha misericórdia de mim para que eu não cometa o mesmo erro que o meu irmão. Me ajude a amar, ao invés de julgar, né? Quando você se coloca no lugar do outro, você sente compaixão e você tem até um temor de você cair no mesmo, né? Eu já traí pessoas. Eu batia na tecla, eu julgava todas as pessoas que traía, né? Mas um dia eu também traí. Um dia eu também traí. O próprio Deus me permitiu cair para eu parar de julgar as pessoas. Então, quando nós percebermos, porque a gente tem olhos, a gente vai ver coisas erradas nas pessoas, e nós vamos sentir o direito de julgar. Mas quando vir, eu não estou dizendo que você não pode chamar a pessoa e, né, trazer uma palavra: olha, para com isso, isso está te destruindo. Você fazendo isso, você está aconselhando. Agora, quando você não faz isso e você fala por trás, aí agora é diferente, você está julgando. Você não está ajudando a pessoa, você está julgando. Então, se você está vendo que aquela pessoa está indo para um caminho errado, para o caminho da destruição, você deve. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Se o teu irmão cair no abismo por causa de você não falar, o errado foi, Deus vai cobrar de você. Por que você não abriu o olho dele? Por que você não falou que ele estava se destruindo? Né? Ah, mas se eu falar, a pessoa não vai gostar. Que não goste, mas você fez a sua parte. Ele pode não gostar agora, mas lá na frente ele pode te abraçar. Eu não gostei quando eu estava lá na igreja batista, quando eu estava, aí depois saí da batista, fui para metodista, e ninguém queria deixar eu no louvor não. Fiquei bravo. Tava cantando por mim do rapaz, ainda fazendo show nas maiores boates de Ribeirão Preto, querendo estar na frente do louvor. Fiquei bravo que não deixaram. Falei: mas rapaz, eu com vozerão desse, afinado, faço todo tipo de voz. Me perguntaram assim: que voz você faz? É tenor, soprano? Eu falei: eu faço o que você quiser. Qualquer uma eu consigo fazer. Aí pensaram bem, levaram lá para o conselho da igreja e falou: ele ainda faz show? Ainda faz, todo sábado ele está fazendo show. No Instagram dele, pode seguir, pode olhar o Instagram dele, está cheio de show que ele faz toda semana. Falou: não, botar uma pessoa dessa no louvor aí, até o diabo vai começar a atormentar ele. Vamos proteger ele. Eles estavam me protegendo e eu achando que estava, né, me julgando. Fiquei bravo. Cheguei lá na metodista, a mesma coisa. O pastor falou: então, meu irmão, o que é que você deseja? Você falou: não, eu queria só apenas, queria louvar. Falou: ó, participar do louvor da igreja,
Ficou um pouco complicado, você ainda faz show, as pessoas vão vir a mim e vão dizer, ô pastor, peraí, esse camarada aí faz show. No final de semana tá na boate, no domingo ele tá aqui louvando no púlpito da igreja. Não, o que é isso? Emprestando da mesma fonte que sai, né? Que sai água doce e sai água salgada. Que negócio é esse? Agora, se vocês quiserem testemunhar, aí nós vamos agendar um dia e eu vou lá na frente com vocês e vocês vão dar o testemunho. E isso ele fez, ficou lá do nosso lado assim, ó. Do nosso lado. Não saiu do nosso lado enquanto não terminou o testemunho. Terminamos o testemunho, ele orou por nós fomos sentar e ele ficou lá no púlpito, né? E eu fiquei bravo, igreja, mas depois que eu entendi o princípio do que é o altar do Senhor, eu falei, gente, como eu pude ser tão arrogante, tão soberbo, tão, né, prepotente de achar que os irmãos estavam me julgando, sendo que eu ainda não tinha largado o meu trabalho que não louvava a Deus, e agora eu que me achava digno de estar no altar. Não. Agora cadê a minha fraqueza? Eu reconhecer minha fraqueza ali, né? Reconhecer que eu não era digno. Então não tem essa. Se a pessoa tem que ter, ainda que o pastor não saiba de nada e queira te dar uma oportunidade, você tem que ter a consciência. Fala, eu não sou digno de estar ali na frente. Eu, para me achar digno de começar um culto aqui, o mínimo que eu posso fazer é começar o culto me humilhando para o Senhor, reconhecendo minhas fraquezas. Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados. É o mínimo que eu posso fazer, né? Agora, a pessoa achar que o altar do Senhor é brincadeira, para você chegar lá e pegar o microfone e pregar, né? E orar e louvar. Não, que é isso? Aí daqui a pouco está acontecendo um monte de maldição na vida da pessoa, porque isso acontece. A pessoa que não está na presença de Deus, entregar o altar para Ele, olha, vem maldição na família, vem um monte de coisa. Muitas vezes até morte. Muitas vezes até morte. Porque Deus entende que está brincando com Deus. Toda vez que um levita entrava no santuário com a vida errada, ele morria. Ele morria. Um jovem levita morreu porque tocou na arca do Senhor. A arca ia cair, ele foi segurar a arca, mas ele não era digno de tocar. Ele foi para ajudar a arca, para a arca não cair. E mesmo assim, ele foi fulminado. Deus fulminou ele. Falou, você não é digno de tocar nessa arca. A arca representa a presença de Deus. E era o que estava em pecado. E tem muita gente brincando com Deus. O pastor, ele é gente boa, ele me dá oportunidade. E aí a pessoa não tem consciência da sua fraqueza. Fala, cara, eu sou fraco. Eu sou um pecador. Eu sou um fornicador, um adúltero, um viciado. Eu preciso me consertar para eu estar ali na frente. Aí agora Deus, ele ajuda. Deus fala, eu vou te ajudar, meu filho, porque você está reconhecendo a sua fraqueza. Mas aquele que não reconhece não alcança. A misericórdia de Deus não alcança. Ele vai sofrer perturbação. Ele vai sofrer o terror noturno. Ele vai sofrer o diabo. Porque a pessoa que não pode. Os filhos de Eli brincaram com Deus, morreram. Os pais achou que isso era uma brincadeira. Deus nos colocou aqui, importa isso, que Deus não nos colocou para fazer isso. Deus colocou, mas se você perceber que os seus filhos estão profanando o altar do Senhor, tire. Está aí o Miguel aí, ó. A gente ensina buscar e andar na presença de Deus todos os dias. Mas se por uma infelicidade um dia ele se perder e querer fazer do altar do Senhor uma profanação, ele está fora. Ele está fora, mesmo sendo nosso filho. É ou não é, pastora? Ele está fora. Filho, seja quem for, parente, seja quem for, se querer profanar o altar do Senhor, está fora. Por quê? Amém, meu filho, amém. Louvado seja Deus pelo seu temor hoje. E tem adulto que não tem temor ao Senhor, irmã Neide. Tem adulto que não tem um pingo de temor ao Senhor.
peca às escondidas, e quando chega na Santa Ceia a pessoa se acha digno de engolir, de participar do corpo e do sangue de Cristo. Isso é uma profanação. E na própria palavra que nós lemos da Santa Ceia já diz que aquilo ali, se você não estiver digno, tiver consciência de que isso é o corpo e o sangue do Senhor, e você participa mesmo assim, você estará fazendo com que, ao invés dele ser um fortalecimento, né, para a sua vida, uma renovação da aliança com Deus, aquilo se torna uma maldição na vida da pessoa. Sério, pastor Evanido? Sério. Judas fez isso. Judas participou da Santa Ceia do Senhor como ladrão. Ele roubava as ofertas, ele era tesoureiro, roubava as ofertas, ele estava traindo o Senhor, negociando a traição com o Senhor, mas ele tomou Santa Ceia, não tomou? Então existe tomar Santa Ceia em pecado, existe. Mas no final, o que é que aconteceu? Ele foi lá e tirou a sua própria vida. Então o altar do Senhor não é brincadeira, igreja. Se escarnecer do altar do Senhor não é brincadeira. Então, dando continuidade aqui. Se achar forte, gera em nós individualismo. Se achar forte, gera em nós individualismo. Mas quando admitimos nossas fraquezas e buscamos a força de Cristo em nossas vidas, não fica limitado Deus não fica limitado às nossas limitações. Ele as usa para nos fazer crescer nele, pois somente nele somos mais que vencedores. Amém? Vamos aqui para o nosso quarto banner, já estamos terminando. Então, somos apenas humanos, né? Muitas vezes nós nos achamos Deus, mas nós não podemos esquecer que somos apenas humanos. Precisamos admitir que somos filhos, que somos falhos, fracos e cheios de defeito. Não apenas olhar ao próximo e criticar. Seja sempre honesto consigo mesmo. Sua visão sobre você irá mudar e, consequentemente, sobre os outros mudará também, né? Nossa fraqueza nos impede de sermos arrogantes. Então, vocês estão pegando a fraqueza? O conceito da fraqueza? Nossa fraqueza nos impede de sermos arrogantes. Veja o que o apóstolo Paulo disse sobre a fraqueza. Ele disse: E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse, né? A fim de que eu não me exaltasse demais. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Então, o apóstolo Paulo, ele sabia que se ele se deixasse, se ele deixasse, seu espírito se exaltaria no seu saber e comunhão com Jesus, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque até no nosso saber, você é uma pessoa culta mesmo, você sabe muito sobre tudo, conhece muito sobre né, várias coisas na vida. Talvez você é um cara muito experiente, muito estudado, é um cara que está sempre estudando sobre tudo, né? Mas você não pode se deixar se soberbecer, né? Não desanimes nunca. Faça sempre como Jacó. Lutou com Deus, teve sua vida marcada, mas foi mudado. Queira sempre ser mudado por Deus, amém? Vamos aqui para o nosso quinto banner, dando continuidade, que diz assim: lute com suas fraquezas, não as deixe te desanimar, nem tirar você do alvo, que é Jesus Cristo. Somente Ele consegue enxergar as suas fraquezas, ponto forte para atuação milagrosa. Quando sou fraco, aí sim
em Cristo sou forte. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 5, 6 diz assim: desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade, né? Mas o poder de Deus só se aperfeiçoa em nossas vidas pelas nossas fraquezas. Quando nós nos diminuímos, aí agora Deus cresce, se torna maior em nós, como se tornou com Davi. Amém? E nós vencemos gigantes para a glória de Deus. Esteja sempre atento à voz do Espírito Santo sobre sua vida, pois Ele é quem nos capacita à realização da obra de Deus. Pois o chamado de Cristo já foi dado e cabe a nós a realização da obra dele aqui na terra. Então, se você se acha incapaz de fazer a obra de Deus, se você é incapaz de fazer a obra de Deus, você já está num bom caminho. Você é uma pessoa que tem mais facilidade de Deus te usar do que outros que está cheio de si mesmo. Então, se você se acha... Agora, você não pode se acomodar com isso. Você não pode se acomodar com isso. Você tem que reconhecer que é fraco, que é incapaz de fazer sozinho, e agora você busca essa força nele, e agora você tem que dar continuidade, porque ele já mandou você cumprir o ID, né? Então, esteja sempre atento à voz do Espírito Santo sobre sua vida, pois ele é quem capacita, né, a realização da obra de Deus. Pois o chamado de Cristo já foi dado e cabe a nós realizar, cabe a nós a realização da obra dele aqui na terra. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Agora eu coloquei aqui para a gente encerrar alguns pontos chave para nós nos atentarmos nesse tema. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro ponto é a suficiência da graça, né? Que é quando nos sentimos fracos e incapazes, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar e vencer. Amém? Então, pegue esse ponto aí, ó. A suficiência da graça. Quando nos sentimos fracos e incapazes, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar e vencer. Segundo ponto é aperfeiçoação na fraqueza, né? Significa que o poder de Deus é mais visível e eficaz quando não estamos confiando em nós, na nossa própria força, né? E o outro ponto é a questão da humildade e dependência de Deus. Olha isso. A humildade e dependência de Deus, que é reconhecer fraquezas e não... reconhecer fraqueza não é negativo, mas sim um ato de sabedoria que atrai o poder de Deus, que é o contrário da autossuficiência. Amém, igreja? E o exemplo maior que nós temos na Bíblia, um exemplo bíblico que a gente pode usar, é o exemplo do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele via prazer nas fraquezas. Ele via prazer nas fraquezas, pois ele sabia que ao ser fraco, tornava-se forte através de Cristo. O Espírito Santo também ajuda na nossa fraqueza, inclusive na oração. E
o último ponto é a questão do propósito, né? O propósito da fraqueza. Qual o propósito dessa fraqueza, né? De nós reconhecermos que precisamos de Deus, que somos fracos, que sem Ele nós não podemos fazer nada. O propósito da fraqueza é que as limitações nos impedem de nos orgulharmos e nos fazerem depender da força divina. Amém, igreja? Então, o poder de Deus se manifesta com amor e restauração, transformando nossas dificuldades em oportunidades para a glória de Deus. Ou seja, quando eu diminuo, Deus nos exalta, Deus se faz grande em nossas vidas, e é de forma notável que o mundo percebe o quanto Deus, a mão de Deus, parece que Deus move a terra toda para favorecer o servo de Deus, mas não é por aquele que se acha o mais favorecido por Deus, se acha o queridinho de Deus, é aquele que se humilha mais, que se acha pequenininho. Aqui eu sou a última pessoa, aquele que ninguém me vê, eu sou o menor da casa. Aí Deus fala: eita, agora é esse que eu quero me tornar grande nele. Vou usar, vou tomar, vou confundir todo mundo, confundir os sábios, confundir aqueles que se acham sábios, né? Amém, meus irmãos? Então, eu quero dar oportunidade à pastora Camila. Ela vai estar falando aí que Deus, se você sentir no seu coração. Aí depois eu vou estar orando para a gente estar encerrando em nome do Senhor Jesus. Amém, pastora? Que diminua aqui. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus por estarmos aqui. Quero compartilhar com a igreja, né? Até compartilhei com o pastor de manhã. Deus fala muito comigo em sonho, igreja, né? E Ele trouxe algo para a nossa igreja, né? Nessa noite. E eu quero compartilhar, tá? No sonho eu estava numa igreja física, já era a nossa igreja, e estava uma movimentação, organização para um culto iniciar. E aí veio uma voz que tomou conta, né? Veio do alto e falou: orai uns pelos outros. Então, igreja, o que o Senhor Ele pede para nós, né? Que a nossa igreja ela possa pensar nos outros irmãos, pensar na igreja como um todo, pensar na liderança, pensar nos outros irmãos. Lógico que cada um tem a sua necessidade, passa por aflições, mas que nós possamos, né, no nosso íntimo, no nosso momento de oração, de devocional, apresentar a nossa igreja. A nossa igreja não é uma igreja assim, nossa, enorme, que não dá nem para, né? Hoje em dia no grupo dá até para a gente citar nomes em oração, né? E quando a gente não consegue citar nomes, que a gente possa apresentar: Senhor, eu não sei o que aquele irmão está passando, eu não sei a necessidade, eu não sei a aflição, mas visita, age na vida dessa pessoa, desse irmão, porque a igreja, quando a gente intercede, a bênção não alcança só aquele a quem a gente está orando. Nós somos abençoados, inclusive curados no reino espiritual, e tem cura física no reino material quando nós estamos intercedendo, né? Então, que nós possamos, como igreja, orar uns pelos outros. Amém, igreja? Glória a Deus. Isso, se Ele mostrou em sonho, Ele está vendo a necessidade, né? E eu compartilho com a igreja que o nosso Deus, Ele é vivo e Ele é um Deus de resposta, né? Para você que está buscando alguma resposta, para você que está numa situação difícil, clame ao Senhor, igreja, né? Quem já está comigo aqui, conosco há bastante tempo, sabe que eu sou aquela pessoa que eu peço resposta para o Senhor, principalmente em momentos de chateação. Não é porque nós estamos aqui na liderança que não passamos por tristeza, aflições. E o Senhor responde, igreja.
Comigo Ele fala muito em sonhos, né? Mas Ele sabe a maneira com que cada um vai entender a resposta que vem dEle. É lógico que é importante a confirmação na palavra, né? Ontem estávamos aqui em oração e meu esposo, né, sabia o quanto eu buscava por uma resposta do Senhor, e durante uma pregação em que a gente estava ouvindo, nós olhamos um para o outro porque a resposta veio tão nítida que só era praticamente Deus aqui falando, não tinha como não ser para mim aquela resposta, né? Então, clame ao Senhor, se alimente da palavra, né? E Ele vai trazer resposta para acalmar o coração, principalmente aquele coração aflito que está precisando de um acolhimento, igreja. O nosso Deus é vivo e Ele ainda fala. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, igreja? Louvado seja Deus, que o nosso Deus, igreja, essa igreja é uma igreja pequena, mas vocês percebem que Deus, Ele ama essa igreja. Ele ama essa igreja. Se Ele mostra a igreja para orar uns pelos outros, isso dá para a gente sentir o amor. Tantas igrejas grandes por aí, né? E Deus olha para esta igreja, Ele mostra a necessidade. Se Ele está pedindo para orar um pelos outros, é que Ele sabe que cada um está enfrentando suas guerras individualmente, sozinho. E Ele sabe que sozinho é difícil. E nós somos um corpo, igreja. Nós somos um corpo. Quando nós tomamos medicamento, né? A gente muitas vezes toma um remédio via oral para resolver um problema lá na unha. Mas se a unha está separada do pé, se o dedo está separado do pé, será que vai adiantar tomar remédio no corpo? Não vai. Então a igreja tem que estar unida. Nós somos um corpo. Temos que estar unidos, né? E juntos estar ali um orando pelo outro. Eu oro pela irmã Neide, a irmã Neide vence. Não tem essa, não posso falar para ninguém. Eu não quero, isso é orgulho. A pessoa que está sofrendo, seja lá qualquer coisa, e não é sair falando, fofocando, não é desabafando em rede social, né? Tem que vir na liderança e dizer assim: me ajuda em oração, pastores. Eu estou passando uma situação assim delicada. Se for o que o pastor não pode saber, vai na pastora. Deus é tão maravilhoso que Ele deu aqui um casal de pastores. Tem pastor que a esposa não é pastora. E aí as ovelhas ficam ali: poxa, eu tenho vergonha de falar com o pastor o que está acontecendo no meu casamento. Se eu tivesse uma pastora, eu tinha. Deus é tão maravilhoso que Ele deu um pastor e uma pastora. Uma pastora psicóloga, né? Que vai saber compreender uma coisa que uma pastora que não é psicóloga talvez não compreenderia. Poderia ser uma pastora machista, né? Que ia pensar no feminismo. Machista não, feminista, né? Feminista, ia dar um conselho errado. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele deu uma igreja, né? Com pessoas com capacidade para conduzir esse pequeno rebanho. Mas um pequeno rebanho que eu creio que vai crescer. E nós orando uns pelos outros, a gente vai crescer ainda mais rápido, né? Para a glória do Senhor Jesus. Ninguém cresce sozinho. Todo mundo precisa de alguém para crescer. Não é verdade? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Nós vamos estar trazendo os avisos. Está encerrando em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai santo. Nós queremos aqui, Pai, agradecer, Senhor, por esta palavra poderosa. Onde nós nos atentamos, Pai. Aprendemos aqui que nós não podemos, Pai, se achar que somos melhores do que ninguém. Não podemos achar, Pai, que não precisamos mais do Senhor. Muitas vezes a religiosidade, Pai, o tempo de cristão, diz que nós não precisamos mais do Teu auxílio, não precisamos mais da Tua ajuda. Já conseguimos andar com as nossas próprias pernas, Pai. E muitas vezes nos tornamos soberbos, nos tornamos rebeldes, Senhor, nos tornamos tão ingratos, Pai, nos tornamos pessoas ingratas e acabamos desprezando a Ti. E eu quero, Pai, nesta noite, se algum de nós aqui, meu Pai, se eu
e alguém aqui que está entre nós, está também online, percebeu, Pai, através dessa palavra, que tem caminhado sozinho porque se acha autossuficiente, acha que já sabe andar sozinho e acha que consegue sozinho e não tem buscado a Tua presença, não tem buscado se fortalecer no Senhor como deveria. Meu Deus, abre a mente dessa pessoa, mostra para ela, Pai, aonde ela está errando, mostra para ela a fraqueza. Quantas vezes, Pai, eu achei que eu não tinha pecado, porque eu não roubava, não matava, não me prostituía, mas eu era uma pessoa arrogante, eu era uma pessoa orgulhosa, eu era uma pessoa soberba, e o Senhor um dia me revelou, Pai, e eu lutei contra isso, e tenho tido vitória, Pai. Quando eu me humilhei, o Senhor tem me exaltado, o Senhor tem nos ungido, mas quando eu estava debaixo do meu orgulho, eu andei em círculo, Pai. Eu andava em círculo, porque o meu orgulho não podia fazer eu chegar em lugar algum. O meu orgulho me impedia da misericórdia do Senhor me alcançar, Senhor. E nós aprendemos aqui nessa noite que quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, o Senhor, aleluia, a Tua misericórdia nos alcança e o Senhor nos ajuda, Pai. Por isso eu te peço, nos perdoa e nos ajuda para daqui para frente nós venhamos reconhecer as nossas falhas e lutar, não se conformar, Pai, lutar contra elas, lutar contra o nosso próprio eu, contra a nossa própria natureza humana, e fazendo assim, Pai, o Senhor possa crescer em nós e possamos ser mais que vencedores. É que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus, e que esse despertamento, Pai, deste sonho também faça com que nós possamos, quando nós dobrarmos o nosso joelho no nosso secreto, nós viemos lembrar dos nossos irmãos, Pai, que não são muitos, são poucos, e nós podemos lembrar de cada um deles, ainda que não venhamos saber, Pai, a causa de cada um, a dificuldade de cada um, a gente vem lembrar e dizer: Pai, visita agora o meu irmão, visita agora a minha irmã, visita agora os pastores, visita agora, Pai, as nossas ovelhas, e que o Senhor possa, Pai, ouvir a oração daquele que é fraco, daquele que é humilde de coração, e essa oração possa surtir muito efeito na nossa vida. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Pastora, quarta da bênção, né? Quarta da bênção online com a pastora Camila Gomes no canal do YouTube da pastora Camila Gomes. Não perca, às 19 horas, essa palavra poderosa para abençoar a sua vida, direcionamento para que as bênçãos de Deus venha te acompanhe, né? Que as bênçãos de Deus te acompanhem. Você que ouve a quarta da bênção, você não vai mais correr atrás de bênção. As bênçãos de Deus vai vir sobre a sua vida. As bênçãos de Deus te alcançará. Amém? Temos aqui também, de segunda a sexta, o programa A Bênção de Deus no seu lar, às 19h30. Um programa de meia hora, das 19h30 até às 20 horas. Temos a bênção de Deus no seu lar pelo canal da rádio Chegou a Minha Vez no YouTube. Então temos a rádio, né, transmitido pela rádio em tempo real às 19h30, e depois das 19h30 ele já fica no YouTube, no canal da rádio, porque se você não conseguir ouvir em tempo real, você tem no YouTube para você estar assistindo também, qualquer hora que você quiser. Temos também a oração diária com o pastor Evanildo Gomes, todos os dias às 6 horas da manhã. Temos a oração, o momento de oração com o pastor Evanildo, para você começar o dia com essa oração para abençoar a sua vida. Temos também diariamente o devocional Momento da Palavra com o nosso irmão Marcelo Moreno. Às 8 horas da manhã tem também, bem curtinho o devocional dele, coisa de 2 minutos, o devocional diário. Tem abençoado muitas vidas, muitos testemunhos do devocional e da oração, tá, pessoal? E no domingo vamos estar aqui com o nosso culto da família. Deixa eu ver aqui, domingo que vem, dia 26, né? Isso mesmo, culto da família, trazendo aí o culto online às 19 horas e também presencial. Amém, pessoal? Já aviso que a Santa Ceia será no primeiro domingo certinho. Amém? Até aqui o direcionamento continua aí no primeiro domingo
em nome do Senhor Jesus, tá? Vamos orar, vamos agradecer a Deus e dar bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto. Muito obrigado, Senhor, pela vida da nossa irmã Rafaela, né? Que o Senhor continue, Pai, abençoando a tua igreja, que o Senhor abençoe a vida da nossa irmã Rafaela, Senhor. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece, meu Pai, a dificuldade desta jovem. O Senhor conhece o coração dela, sonda. Então que o Senhor possa trazer resposta para a tua filha. Que o Senhor possa sondar o seu coração e abençoar para que ela possa voltar em casa em paz. Que o Senhor venha repreender todo o mal. Que o Senhor possa salvar, meu Pai, a sua casa, a sua família. Que ela possa, aleluia, ser bem sucedida no seu objetivo, que ela possa viver o extraordinário de Deus em suas vidas e assim também nas nossas vidas, Pai. O Senhor possa nos abençoar com um dia, uma noite abençoada, uma semana abençoada, que o Senhor possa repreender o mal em nossas vidas, na nossa família, na vida dos nossos filhos, que o Senhor possa abençoar no nosso sair e nosso voltar, nossa saída e nossa volta, e que o Senhor, aleluia, possa nos dar uma semana de muita paz, de muita bênção, de muita prosperidade. Pai, eu quero orar por todas as pessoas que estão doentes, que estão enfermas. Quero orar pela minha mãezinha, Pai, que está muito enferma. Que o Senhor possa agir, meu Pai, na vida dela, colocando as pessoas certas, os médicos certos, para tratar da saúde da minha mãe, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, e que ela possa ainda louvar o nome do Senhor Jesus, que ela possa ainda ver muitas coisas extraordinárias acontecendo na vida dos seus filhos, e que tudo venha a ser para a honra e glória do seu santo nome. Visita, Pai, os lares agora que estão conosco, nos ouvindo, participando deste culto. Visita cada lar, cada casa, cada coração. Leva-nos em paz para as nossas casas. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos estendam as suas mãos e recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.